A pergunta que vale 124 mil reais. Não, não é a pergunta do milhão. Mas qual SUV comprar com esse valor? Um Fiat Pulse, topo de linha? Um Jeep Renegade Sport? Ou um Chevrolet Tracker LT? É isso que a gente vai te responder hoje nesse PDL exclusivo da KBB. E você já sabe, né? A KBB é o lugar certo para você consultar preços. A KBB é a maior precificadora de carros do mundo e chegou ao Brasil para trazer mais transparência para todas as transações. E só ela consegue refletir, por exemplo, o preço de troca, que é quando você leva o seu carro na concessionária e dá de entrada em outro modelo. Agora, se você precisa primeiro vender o seu carro antes de comprar outro, acesse manhãexpress.com.br e tenha a transação mais segura do Brasil. Bom, você já viu quais carros iremos comparar. Cabe agora a gente justificar essas escolhas. O principal pilar foi o preço, ficar em torno ali dos 123 mil pedidos pelo Renegade e aproveitar para apresentar um rival direto e uma proposta diferente, respectivamente Chevrolet Tracker LT e Fiat Pulse Impetus. Vamos começar esse comparativo pela motorização e que talvez seja o grande chamariz do Jeep Renegade. Ele é o único não equipado com motor 1.0 turbo. No lugar está um 1.3 turbo com 185 cavalos e 27,5 kg de torque, associado a um câmbio automático de 6 marchas com tração dianteira, como é padrão aí nos outros também, ninguém tem tração nas 4 rodas nessa faixa. O segundo mais potente do comparativo é o Fiat Pulse, com um motor 1.0 turbo de 3 cilindros com 130 cavalos e 20,4 kgfm de torque. Nesse caso, o câmbio automático do tipo CVT com simulação de 7 marchas. Por fim, o Tracker também usa um motor de 3 cilindros com 1.0 de litragem e turbo, como tem se tornado padrão, mas rende 116 cavalos e 16,8 kg de torque, com câmbio também automático de 6 marchas. Em desempenho, o Renegade leva vantagem segundo os testes da 4 rodas, mas bem mais apertado que os números sugerem em relação ao Pulse, que chega a vencer em 2 das 3 retomadas, mas perde na arrancada de 0 a 100 e na retomada de 80 a 120. O Tracker até vence o Renegade no 60 a 100, mas só nesse cenário. Vamos usar os números completos. De 0 a 100, segundo a 4 rodas, o Renegade faz em 9,79 contra 9,88 do Fiat Pulse e 11,81 do Chevrolet Tracker. De 40 a 80, a vitória do Pulse com 4,32 contra 4,58 do Renegade e 4,93 do Tracker. De 60 a 100, nova vitória do Pulse com 5,51. Mas nesse caso, como a gente citou um pouco antes, o Tracker fica em segundo com 6,17 contra 6,27 do Renegade na terceira posição. De 80 a 120, nova vitória do Renegade com 6,69 contra 8,01 do Fiat Pulse e 8,27 segundos do Chevrolet Tracker. Mas a Chevrolet dá o troco no consumo, fazendo 11,7 km com 1 litro de gasolina na cidade contra 11,1 do Renegade e 10,4 do Pulse. Em rodovias, nova vitória do Tracker com 14,5 km com 1 litro de gasolina, pouco à frente dos 14,1 do Pulse, enquanto o Renegade marcou 13,6. Lembrando sempre que esses são números baseados nos testes da revista 4 Rodas. Ainda falando das configurações mecânicas, o Renegade é o único do trio com suspensão traseira independente e freio a disco nas 4 rodas, além de freio de estacionamento eletrônico. Pulse e Tracker possuem suspensão traseira de eixo de torção e freio a tambor na traseira. Quando a gente passa a falar de espaço, não tem como o Pulse competir. O modelo é o menor do trio com apenas 4,09 metros contra 4,27 do Tracker, o maior do comparativo. Mas a diferença do Tracker para o Renegade é de apenas 1 cm, já que o Renegade tem 4,26. O Jeep dá o troco no Tracker na largura, já que tem 1,80 contra 1,79 do rival, enquanto o Pulse tem 1,77. No entre-eixos há empate entre o GM e o Jeep, ambos com 2,57 contra 2,53 do Pulse. O Jeep resolve tudo na altura, com 1,69 contra 1,62 do Tracker. O Renegade se vale do seu formato mais quadrado para abrigar pessoas mais altas. O Pulse tem apenas 1,57 de altura. Agora, se você estiver pensando em pegar uma estradinha de terra batida, o Pulse tem o maior vão livre do solo, 19,5
15,6 centímetros contra 18,6 do Renegade e 15,7 do Tracker. No porta-malas, o Tracker leva 393 litros contra os declarados 370 do Fiat Pulse. Lembrando que a Stellantis mede com líquido, o que atrapalha um pouco o comparativo. No Argo, de quem o Pulse deriva, o porta-malas tem 300 litros, mas há diferenças estruturais e no desenho que podem ampliar o espaço. O Renegade também bate os 385 litros na medição com líquido, com blocos declarada de 320 litros. Agora vamos falar de equipamentos e a vitória é incontestável para o Pulse, que lembrando é a versão topo de linha, mas vamos por partes, vamos conferir o que cada um entrega de item exclusivo. Só o Renegade tem indicador de fadiga, lanterna de neblina, freio de estacionamento eletrônico, sistema start-stop e leitor de placas. Já o Tracker é único com sistema OnStar com chamada para emergência, bloqueio do carro caso seja roubado e ajuda na recuperação do veículo, né? Esse sistema é parecido com o da Fiat, só que na Fiat é um opcional de 2.500. No Renegade ainda não está disponível porque, segundo a Jeep, há problemas para encontrar peças, né, para ter fornecedores e poder oferecer como opcional também no Jeep Renegade. Agora só o Pulse tem assistente de farol alto, painel digital, faróis de neblina, sensor de estacionamento dianteiro, ar-condicionado automático digital, aletas para trocas de marchas, retrovisores eletricamente rebatíveis, retrovisor eletrocrômico, sensor de chuva e crepuscular, bancos de couro e carregador de celular por indução. Renegade e Pulse entregam faróis de LED com regulagem de altura, monitoramento de pressão dos pneus, assistente de permanência em faixa, frenagem automática de emergência. Pulse e Tracker possuem sensor de estacionamento traseiro e chave presencial. Ambos não estão no Renegade, hein? Mas só Renegade e Tracker possuem airbags de cortina, item ausente no Pulse. Além disso tudo, todos possuem controles eletrônicos de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, Isofix, central multimídia, câmera de ré, freios ABS, trio elétrico e direção elétrica. Como antecipamos, vitória incontestável do Pulse aqui. No entanto, o Renegade entrega vários itens de segurança importantes que merecem destaque. Antes de ir para o nosso veredito, vamos aos preços, já que a gente não citou lá no começo. Lembrando que a gente está gravando isso em maio de 2022, os preços podem ter alterações aí daqui para frente. O Tracker LT na linha 2023 já, ele tem o preço sugerido aí pela fabricante de R$ 121.700, enquanto suas revisões até 30 mil quilômetros custam R$ 1.984. Ele é o mais barato do trio em preço, mas é o segundo mais caro em manutenção. A segunda posição em valor na concessionária fica com o Jeep Renegade, são 123.990 pedidos pelo Renegade Sport, que é a versão de entrada, mas a sua revisão é a mais cara do trio, custa R$ 2.294 na tabela da Fiat até os 30 mil quilômetros. O Pulse Impetus é o mais caro desse comparativo, ele tem preço sugerido de R$ 125.590, em compensação a manutenção mais barata por R$ 1.566. No fim das contas, o Renegade, mesmo sendo a versão de entrada, esteve bem representado nesse comparativo e ainda tem o melhor acabamento do trio, que nos leva ao nosso veredito. Bom, você acompanhou aí como o Jeep Renegade Sport se destaca em equipamentos e principalmente em desempenho nessa faixa de preço. Por isso você certamente quer o nosso veredito. E entre ter atenção, considerar ou ir logo comprar esse Renegade, a gente recomenda que você vá logo comprar. Ele se destaca tanto aí nessa faixa de preço que é realmente um bom negócio, é um excelente custo-benefício. Beleza? Isso é tudo por hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.